Então, boa tarde a todos e todas. A Associação Brasileira de Relações Internacionais, aqui representada pela sua área temática de instituições e regimes internacionais, que na atual gestão está sob a minha coordenação, junto da professora Raquel Gontijo, da PUC Minas. Hoje tem a alegria de receber o professor Gilberto Marcos Antônio Rodrigues, da Universidade Federal do ABC, para o lançamento e debate da sua mais recente obra, intitulada Para a Diplomacia, Cidades e Estados na Cena Global, que foi publicada pela editora Desatino neste corrente ano. Temos a alegria de contar, além do autor para este lançamento e debate, com debates do nosso querido amigo Rodrigo Perpétuo, secretário executivo do Governos Locais pela Sustentabilidade, CLEI, na sua seção América do Sul, que tem importante atuação como rede internacional de cidades no âmbito dessa temática. Então, gostaria de, inicialmente, além de dar as boas-vindas a todos e todas, informar que esta atividade, então, está sendo gravada, que será disponibilizada posteriormente no repositório do canal do YouTube da Associação Brasileira de Relações Internacionais, bem como no website da associação, na seção destinada, então, à nossa área temática de instituições e regimes internacionais. Bem, creio que, né, dadas as formalidades, podemos, então, iniciar os trabalhos. Eu vou passar inicialmente a palavra para o professor Gilberto, para que faça a sua exposição, seus comentários iniciais. Posteriormente, passarei a palavra para o nosso querido convidado, Rodrigo Perpétuo, e encerrarei os debates oficiais, iniciais, da nossa obra em comento, para então depois abrir os debates gerais para o público que está aqui presente, certo? Então, professor Gilberto, muito obrigada pelo aceite em realizar este lançamento hoje conosco aqui no âmbito da área temática de instituições e regimes internacionais da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Este agradecimento vem não só em meu nome da professora Raquel Gontijo, mas também de toda a diretoria da gestão deste biênio 2021-2023, especialmente da nossa presidente, professora Marta Fernandes. E, então, deixo a palavra para o senhor. Obrigada. Muito obrigado, professora Josélie Gomes, da Federal de Santa Maria. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito pela oportunidade de poder fazer esse evento. Estamos em pandemia, estamos com todas as cautelas e protocolos adotados, estamos vacinados e seguimos tentando e fazendo todo o possível para cumprir com aquilo que a ciência nos recomenda, né? E, diante disso, fica mais difícil a gente fazer aquilo que, como autoras e autores de livros, né, nós temos um enorme prazer em fazer, que é um lançamento de livro presencial. Mas, não sendo possível fazê-lo, eu fico muito, muito feliz de poder realizar esse lançamento nesta sessão da AT de Instituições e Regimes Internacionais da Associação Brasileira de Relações Internacionais, da ABRE, que é a nossa associação com a qual nós colaboramos, contribuímos, participamos e com o qual mantemos muitas afinidades, né, com diversos colegas que nós admiramos, com as quais nós convivemos. E, claro que todas e todos nós sabemos das vantagens também que existem de estarmos no mundo virtual, porque podemos contar com pessoas que presencialmente não poderíamos contar, né? E, então, professor José, em seu nome, gostaria de cumprimentar toda a diretoria da ABRE, agradecer muito por essa oportunidade. Gostaria de cumprimentar o meu colega e amigo Rodrigo Perpétuo, também por estar aqui nessa sessão como debatedor. A professora Josélia, além de mediadora, também vai fazer debate. Professor Rodrigo Perpétuo, que está à frente do ICLEI, com responsabilidades e atribuições das mais importantes, não é? Do ponto de vista geral, e eu diria conjuntural também, diante de uma COP26 que se aproxima, e o ICLEI como um ator essencial nesse debate e na implementação
das metas, né, do Acordo de Paris e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu queria também cumprimentar e abraçar virtualmente, né, amigas e amigos que eu vejo aqui, né, na tela, e como, de certa maneira, a gente reproduz os lançamentos de livro, no presencial a gente efetivamente abraça, beija, né, toca e troca energias, né, presenciais. E aqui a gente troca essas energias virtuais que também são muito boas, né? E eu queria também agradecer muito, né, a presença de todas e todos, Rodrigo Cristofoletti, Caio Junqueira, Kelly Komatsu Agopian, Verônica Teresi, e todas e todos que estão aqui, que algumas eu não conheço, e que também lançamentos de livro é uma coisa muito prazerosa a gente conhecer pessoas novas que espontaneamente vêm para nos cumprimentar e para conhecer a obra, conhecer um pouco do pensamento do autor e da autora, né? Então, queria, em primeiro lugar, nessa introdução, compartilhar com vocês a minha alegria de tê-las e tê-los aqui. Realmente é difícil até de descrever esse sentimento. Mas o que eu gostaria de fazer, e de forma breve, é contar um pouco para vocês da história da elaboração deste livro, né, para a diplomacia, cidades e estados na cena global, e contar um pouco do conteúdo dele a partir do seu sumário. Não é o objetivo aqui entrar em detalhes, até porque eu tenho uma grande curiosidade de ouvir a professora Josélie e o Rodrigo Perpétuo, que são dois grandes conhecedores sobre o tema e que já tiveram e têm oportunidade de trabalhar diretamente com esse tema, além também de outras pessoas que estão aqui presentes que conhecem o tema bastante e que também a gente pode manter um diálogo na sequência, né? Primeiro, eu queria dizer a vocês que o tema da paradiplomacia, da cooperação descentralizada, é algo que despertou meu interesse lá pelos idos de 1998. Então, já são 23 anos de lidar com esse tema, e claro que nesses anos houve um desenvolvimento, né, da minha visão sobre o tema, e este livro, de certa forma, é um acúmulo, é uma síntese, né, cumulativa, sem nenhuma pretensão de trazer novidades, né, inovações, mas uma pretensão, sim, de dialogar com um número grande de pessoas, de áreas de conhecimento, numa chave de interdisciplinaridade. E também uma pretensão de colocar isso de uma forma mais didática, né? E essa oportunidade de escrever o livro surgiu a partir de um convite que o editor da editora Desatino, o Felipe Tavares, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas manda um abraço aqui para nós, e certamente vai nos ver depois. O Felipe, que havia estudado Relações Internacionais na Faculdade de Santa Marcelina, onde eu, antes de ingressar na UFABC, eu também atuei. Embora ele não tenha sido meu aluno, nós nos conhecemos, porque ele é o editor da editora, ele criou uma editora e ele publicava muitos livros, né, de professores, de docentes da Santa Marcelina, inclusive séries, coleções. Essa própria coleção Elementos surgiu da experiência do Felipe com as relações internacionais. E em 2019, ele, sabendo da minha agenda de pesquisa sobre esse tema, me fez um contato e me convidou para escrever. Eu lembro que nós sentamos num café, né, em outubro de 2019, e aí, a partir daquele convite que eu aceitei de imediato, nós acertamos, né, a elaboração do livro e uma entrega. Só que eu disse a ele: Felipe, em novembro estou indo para a Alemanha, vou ficar 3 meses, né, em Duisburg, e na volta, né, não sei, lá talvez eu consiga elaborar alguma coisa, mas eu não vou te prometer para o ano seguinte, né? Bom, e aí foi assim, eu fui para a Alemanha, voltei no final de janeiro, e a pandemia, então, se impôs em seguida. No período em que eu fiz um pouco de maturação, né, da ideia do livro, nesse período da Alemanha, e quando a gente viaja, assim,
sai do país é bom, porque você tem um período de distanciamento, você consegue enxergar as coisas de uma outra forma, e também sem aqueles percalços do cotidiano, né, que vão muitas vezes, criando obstáculos, né, em cima de obstáculos a gente não consegue pensar sobre o assunto, né, nem elaborar, né, não consegue nem pensar. E eu consegui fazer um pouco de elaboração mental sobre o livro nesse período, mas quando vem a pandemia, houve uma mudança radical nas nossas vidas, na percepção do mundo, né? Então, eu diria para vocês que a elaboração desse livro sofreu, ou passou por dois períodos, né? O pequeno período pré-pandemia e o período pós-pandemia, né? E claro que o período pós-pandemia marcou a etapa final e o produto final que significa esse livro, né? Com uma série de reflexões, talvez de ganchos, né? Que tem a ver com sobretudo o que ocorreu no Brasil com a temática paradiplomática de municípios e estados. Então, feita essa introdução sobre o porquê do livro, né, e como ele também foi gestado, como ele apareceu, eu queria dizer a vocês como que eu pensei, né, a estrutura do livro e como ele se desenvolveu. Uma introdução mais geral, como um convite à leitura, e 6 capítulos. Né? O primeiro capítulo, discutir diplomacia e paradiplomacia. O que é uma coisa, o que é a outra. Como elas se conectam. A diplomacia, com seu estatuto clássico, com as suas convenções, a Convenção de Viena de 61, grande, o marco regulatório da diplomacia, mas indo além, não é? Normalmente a gente considera o primeiro diplomata que nós conhecemos o Nicolau Maquiavel. Ele mesmo descrevia, né, como que ele saía de uma república na Itália, nas cidades italianas, de um lado para o outro, naquela época, inclusive tirando dinheiro do próprio bolso para subsidiar suas missões. De Maquiavel em diante, muita coisa mudou, mas a diplomacia se tornou uma prática muito vinculada ao Estado Nacional, né? Então, é muito comum que a gente, quando fala em diplomacia, a gente pense em embaixadores, embaixadoras, em cônsuls, né, em missão diplomática, no sentido de uma residência, um local, as imunidades, né, toda essa temática que perpassam, né, o noticiário que a gente vê 24 horas. Mas isso também tem uma relação com o olhar e a percepção de como entendemos as relações internacionais. Na medida em que as relações internacionais têm o Estado Nacional como o principal ator ou o seu ator protagônico, a diplomacia estatal do Estado-nação é a única que nós enxergamos, é a única que aparece. Mas na medida em que nós entendemos as relações internacionais como um campo onde proliferam diferentes atores, novos atores surgem, sobretudo no século XX, e começam também a impor e compartilhar agendas, né, dentro do universo mais amplo das RIs, nós então passamos a ter outros tipos de diplomacia. E essa expressão para a diplomacia, ela surge nos anos 80. Cairo Junqueira, que está aqui, escreveu um belíssimo artigo, né, sobre o conceito de paradiplomacia, a história, inclusive está citado no nosso livro, Cairo. Existe uma clivagem, né, que a gente pode entender de uma paradiplomacia que envolve governos subnacionais ou entes subnacionais, que são estados municípios, chamados de diversas formas no mundo, né, como cantões, como províncias, como regiões autônomas e assim por diante, no Brasil, estados e municípios, e também no que diz respeito às multinacionais, às empresas transnacionais, às organizações da sociedade civil, ou seja, o conceito da paradiplomacia, ele surge de uma forma muito ampla, toda diplomacia que não fosse estatal do Estado Nacional. Entretanto, quando olhamos a literatura dos anos 80 em diante, né, e aí as várias agendas, né, que começam a perpassar a atuação paradiplomática de entidades subnacionais, nós vamos ver que a paradiplomacia começa a estar mais vinculada aos entes subnacionais, governos subnacionais, cidades, municípios ou províncias. Isso é algo que a gente observa na literatura, sem prejuízo daquele conceito que, inclusive, o nosso colega Noé Cornago, do País Basco, um dos pioneiros nessa temática,
colocou, não é, em diversas oportunidades como definição de paradiplomacia esse conceito mais aberto. Sem prejuízo disso, governos subnacionais começam a ganhar terreno na literatura em relação a essa expressão. Então, quando nós falamos hoje de paradiplomacia, é inevitável haver uma associação entre a expressão estados e municípios ou outras terminologias, né, que nós entendemos dependendo do país, né? Na Alemanha, os Länder, Canadá, Argentina, províncias, e assim por diante. Acontece, e aqui eu quero também fazer um registro, que outras expressões para denominar o mesmo fenômeno ou para qualificar o fenômeno a partir de diferentes interpretações da sua realidade, dão nomes diferentes ao fenômeno, né? Então, aí temos a cooperação descentralizada. No âmbito das cidades, né, muitos atores, muitos practitioners, muitas pessoas que atuam nas cidades, no âmbito internacional, preferem falar em diplomacia urbana, preferem a expressão diplomacia das cidades a expressão para diplomacia. E nós respeitamos e nós incluímos, na verdade, no nosso escopo de pesquisa, não é? Essas várias terminologias. Eu entendo que o termo paradiplomacia é um termo universal, né? A gente pode falar sobre esse tema, sobre essa temática, utilizando essa expressão e ser entendido em qualquer lugar do mundo. E é por isso que eu não abro mão do termo paradiplomacia. E até faço um paralelo, não está isso no livro, mas eu gostaria de compartilhar com vocês, pensando aqui no que eu ia falar com vocês. Quando nós falamos usamos a expressão relações internacionais, a expressão relações internacionais, que é consagrada, que é consolidada, que praticamente ninguém questiona, pelo menos até agora, ela é uma expressão que diz respeito às relações entre os Estados, né? International Relations, vem do inglês nation como Estado. A gente sabe que relações internacionais não constitui apenas relações entre os Estados. Nem por isso a expressão deixou de ser usada ou está prejudicada. Então, eu faço um paralelo com a expressão paradiplomacia, mas respeitando as demais tendências e opiniões sobre terminologia. Eu mesmo utilizo em algumas vezes diplomacia das cidades, diplomacia urbana, que eu acho muito interessante e que é reveladora também de outras perspectivas, né? Então, no primeiro capítulo, a gente discute um pouco isso. No segundo capítulo, nós falamos de redes, e nós temos aqui a presença do Rodrigo Perpétuo, que é uma liderança de uma das maiores e mais importantes redes, né, de cidades e governos locais, que é o ICLEI. Esse fenômeno das redes é muito interessante, e eu, particularmente, tenho uma paixão muito grande aqui, eu fico aqui muito afinado com meu amigo Rodrigo Cristofoletti, que é um historiador de mão cheia, né? Eu fico apaixonado quando eu me deparo com a Liga Hanseática na Idade Média, né? Essa rede de cidades espetacular que ocorreu durante séculos a fio, congregando cidades que iam da Bélgica e dos Países Baixos até Polônia e Rússia, né? Formando todo aquilo que o Fernando Brodel chamou as origens do capitalismo, né? O mercantilismo pujante das cidades medievais, que inclusive tiveram desdobramentos que até hoje impactam a gente em termos do que os juristas na área do comércio internacional chamam lex mercatoria, né? O direito do comércio internacional, que foi em grande medida criado por essa experiência das cidades. Um autor também já falecido, importante, professor Guido Soares, professor de Direito Internacional da USP, tem uma obra também muito importante, mentor de muitas e muitos nós, né, que nos interessamos por direito internacional. Ele também sempre gostava muito de dizer das funções consulares que foram exercidas por mercadores das cidades, né, antes de serem funções do Estado. Então, tem uma riqueza histórica que antecede o Estado Nacional, né, nas redes de cidades. Isso para não falar das redes gregas, né, das cidades-estados gregas, que aí o próprio Tucídides nos conta, né, sobre essas redes na história da Guerra do Peloponeso, mas aí, claro, uma história já mais antiga, e a gente tem menos elementos para analisar. No caso da Liga Hanseática, está mais próximo. Depois, no capítulo 3, a relação global-local.
ou glocal, né, como também costuma se dizer. E aí eu queria destacar, por exemplo, o conceito de cidades globais da socióloga Saskia Saskin, que é um conceito importante, mas ele não explica tudo. Ele explica as cidades que têm alguns elementos que conferem a estas cidades capacidades que as equiparam até a países, né? Porque se a gente pega, por exemplo, a cidade de São Paulo, a Kelly teve a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, tem uma experiência nesse campo. Se a gente pegar cidades como São Paulo, México, Mumbai, Xangai, Londres, Paris, há uma lista, né? Há uma categorização dessas cidades. Nós vamos ver que são cidades que têm uma capacidade muito grande de intervenção no mundo, né? E também de serem receptoras, né, de migrantes, de fluxo de capitais, tem uma logística do comércio internacional que as conecta. Então, essa expressão cidades globais que a Saskia Sassen nos traz nos anos 90, a tese de doutorado dela, no início dos anos 90, nos dá uma chave de explicação para essa relação global e local, mas não a única. Quero também lembrar do grande geógrafo Milton Santos, que nos traz uma série de elementos importantíssimos da geografia para explicar as conexões entre as cidades, e pensando uma outra globalização, como ele dizia também, a partir dos governos locais. Eu acho que nós temos também um grande desafio a partir dos estudos e das pesquisas, né, sobre a temática local, pensar qual o papel que as cidades médias e cidades pequenas podem ter nessa nova agenda, essa nova cartografia, né, das relações internacionais, onde não apenas os Estados nacionais intercedem ou interferem ou atuam, né? Eu acho que a temática do meio ambiente e a temática da pandemia nos dá algumas indicações importantes nesse sentido, né? O outro capítulo, né, o capítulo 4, a gente fala um pouco sobre a questão da autonomia local e dos marcos jurídicos, marcos legais que nos colocam, digamos assim, autorizações, né, do ponto de vista nacional, constitucional, e também do ponto de vista de direito internacional, embora não haja uma regulação internacional sobre as relações dos governos subnacionais, né? Alguns autores falam em direito internacional local, mas isso ainda está muito incipiente e a gente não tem um marco jurídico internacional, salvo aquele que reconhece que cada Estado pode conferir a autonomia que quiser, a partir da sua Carta Constitucional, da sua legislação infraconstitucional, aos seus governos subnacionais. E daí a gente tem uma riqueza muito interessante, né? Na Alemanha, a Constituição alemã, ela confere aos Länder alemães, aos estados alemães, a capacidade, o chamado Treaty Making Power, né? Treaty Making Power, capacidade de celebrar tratados. Isso na Alemanha, na Áustria a gente vê, na Espanha as regiões autônomas têm alguma capacidade de atuação, embora no momento atual a gente esteja vendo uma situação um pouco difícil, né, na conjuntura espanhola devido à Catalunha. A Catalunha, que tem uma afirmação de autodeterminação, foi vetada, né, pelo governo central espanhol. Houve um conflito, né, acredito que vocês devem ter acompanhado, e a Catalunha havia criado um órgão chamado Diplocat, né, que é o órgão de relações internacionais da Catalunha. Esse órgão foi proibido por ação judicial, né, por uma intervenção judicial, e a Catalunha, então, não pôde mais manter um órgão que ela qualificava como órgão diplomático regional, da sua autonomia regional. Mas no livro eu falo um pouco sobre essa questão dos separatismos, dos independentismos, eles existem, né, esse desejo, e daí também falar-se numa protodiplomacia, uma expressão específica para falar sobre esse desejo autonômico, mas se a gente olhar no mundo, eles são muito circunscritos a algumas partes do mundo, né? A Escócia, no Reino Unido, né? Flandres, né? Nos Países Baixos, ali na região da Bélgica, ou a Quebec, no Canadá, a Catalunha, na Espanha. Enfim, a gente sabe quais são essas regiões que, por razões históricas, por razões políticas, né? Também de uma certa opressão política não resolvida, não bem encaminhada, acabou gerando essas questões. Tem a questão identitária também,
né? Inclusive, há um autor canadense que fala em diplomacia, para a diplomacia identitária, né? Pensando na questão étnico-racial, cultural, né? Linguística também. No Brasil, a gente não tem um marco jurídico específico sobre esse tema, mas a gente tem uma prática, né? E na diplomacia, a gente costuma falar em práticas diplomáticas, né? No direito internacional, ele tem um reconhecimento do costume internacional e das práticas que não há no direito interno. O direito interno, pelo menos na tradição romanística germânica, que é a nossa, a gente tem uma tradição muito positivista, né? Só pode aquilo que a lei determina, a lei positivada, a lei aprovada pelo parlamento. No caso dos países anglo-saxões, no caso do direito internacional, a gente tem as práticas. E nós temos no Brasil uma prática paradiplomática amplamente reconhecida pelo governo federal e pelo Itamaraty, através do Foro Consultivo de Cidades, Províncias e Regiões, através dos escritórios regionais do Itamaraty, através da Agência Brasileira de Cooperação, através da FEPA, né, que é o órgão do Itamaraty que cuida das relações intergovernamentais internacionais. Então, houve, a partir dos anos 90, governo Fernando Henrique, passando por todo o governo Lula, governo Dilma, e até hoje, de certa forma, não foi anulado, não foi suspensa qualquer tipo de ação nesse sentido, um reconhecimento de que governos subnacionais podem realizar relações internacionais. E a gente tem, no Brasil, uma prática muito convergente com as relações exteriores brasileiras, ou seja, a gente não teve chaves de conflito significativas que levassem a ações judiciais, na Suprema Corte, por exemplo, né? Por isso é que eu, pessoalmente, tendo já mantido muitos diálogos, né, com muitos que estão aqui, muitas e muitos que estão aqui, com a Frente Nacional de Prefeitos, com a Federação Nacional de Municípios, com diálogo com várias pessoas, o CLEI, a gente entende eu entendo que não carece de nós termos uma cláusula constitucional no Brasil para permitir a paradiplomacia. Eu estou convencido disso hoje, respeito colegas que têm opiniões diferentes e conheço algumas e alguns, mas o caso da Argentina sempre é lembrado, né? A Constituição Argentina de 94, ela introduziu a reforma, o artigo 124 da Constituição Argentina permite que províncias e a cidade de Buenos Aires possam realizar convênios internacionais. Na prática, isso não mudou muito a vida da Argentina, porque nunca foi possível regulamentar o artigo 124 da Constituição Argentina, né? Por quê? Porque há conflitos, né? O governo central quer puxar a sardinha para a brasa dela e os governos subnacionais das províncias querem uma regulamentação favorável. O governo central, no caso da Argentina, quer que as províncias peçam autorização e as províncias não querem pedir autorização para o governo central. Então, você não consegue ter um consenso para uma regulamentação na Argentina. Talvez isso até viesse a ocorrer no Brasil, mas eu creio que não haveria necessidade, né? Depois, no capítulo 5, a gente fala sobre a política externa. Eu faço uma análise crítica nesse capítulo sobre a enorme carência que nós temos, né, na nossa literatura de política externa no Brasil, do reconhecimento da política externa local. Ela praticamente não existe nos livros que tratam sobre política externa, salvo quando o autor ou autora fala da cooperação internacional, e mesmo assim tem autoras e autores que não mencionam a cooperação descentralizada. E aí eu faço essa crítica, eu faço essa análise crítica, aponto, né, alguns caminhos, né, e, sobretudo, né, a possibilidade de nós discutirmos isso mais amplamente na academia. A professora Josélia estava me dando a excelente notícia de que na Universidade Federal de Santa Maria a disciplina sobre paradiplomacia está sendo introduzida, né? Nossos aplausos por essa decisão que certamente tem, digamos assim, aí a professora Josélia teve um papel importante nessa questão. Então, a política externa me parece que é algo que a gente pode também adotar para o nível local, por que não falar de uma política externa estadual, de uma política externa municipal, de uma política externa local?
Eu creio que há um certo pudor por parte de muitas e muitos internacionalistas em usar a expressão política externa se não for para o Estado Nacional, como se fosse um monopólio do Estado Nacional. A meu ver, não é, embora a gente entenda e respeite que existem campos da política externa que os estados e municípios não poderão adentrar, obviamente, né? Defesa, segurança, isso faz parte, claro, do governo central. Controle de fronteiras, embora a gente sabe que fronteiras não é também um monopólio do governo central, o professor José está aqui para nos corroborar, né, isso, que as cidades e estados fronteiriços jogam um papel importantíssimo na questão de fronteiras. Né? A gente está caminhando também para uma gestão compartilhada das fronteiras. Né? E aí a paradiplomacia fronteiriça tem um papel importante. Para finalizar, e eu acho que eu até já extrapolei o teto, né? Não é fácil, né? Quando a gente tem tantas coisas para dizer, mas eu vou finalizar aqui com o capítulo 6, né, fazendo um comentário dele, que, de certa forma, é resultado direto daquela segunda fase de elaboração do livro que eu mencionei para vocês, sobre o impacto da pandemia. Né? De certa forma, eu digo isso para o Felipe Tavares, né, o editor da Desatina, ele falou assim, acho que você me fez um convite de forma visionária, porque o impacto que a paradiplomacia passou a ter com a pandemia multiplicou muito o tema, né, em termos de interesse, não só para nós, academia, mas para atores não governamentais e sociedade civil em geral. Nós já vínhamos tendo, a partir do mandato do presidente Bolsonaro, a partir de janeiro de 2019, nós passamos a ter um cenário muito restritivo para governos subnacionais e, inclusive, discriminatório. E isso impactou inicialmente a questão ambiental, né? Vocês vão de lembrar que no ano de 2019 já teve início o problema da regressividade ambiental no Brasil com o governo Bolsonaro. Governadores, não é, do norte do Brasil e também do nordeste passaram a se articular de forma mais intensa, porque já estavam articulados, mas passaram a se articular de forma mais intensa para contrarrestar ações muito ruins, não é? Que o governo Bolsonaro passou a ter no campo ambiental, inclusive acusações contra o Fundo Amazônia, envolvendo a Alemanha e a Noruega, que são grandes financiadores desse fundo, colocando em xeque a reputação, a integridade desses fundos, né, a gestão deles, gerando um grande problema diplomático, inclusive do Brasil. A gente começou a vislumbrar naquela época já com Ernesto Araújo, na frente do Itamaraty, e colocando Itamaraty em situações as mais vexatórias, né, como a gente pôde observar até a saída desse ministro do posto máximo, né, da chancelaria. Mas a questão ambiental, ela passou a ter um apelo maior para a diplomacia, né, e eu chamo de uma paradiplomacia ativa, que passou a ser exercida por esses governos, na medida em que o governo federal passou a se retirar do tabuleiro internacional, né? O Brasil sempre um grande líder na questão ambiental, desde a Rio 92, né? É um player importante na questão ambiental e, sobretudo, na questão climática. O Brasil começa a se retirar com o negacionismo da ciência, negacionismo ambiental, negação do aquecimento global, feita pelo presidente, feita pelo ministro das Relações Exteriores e pelo ministro do Meio Ambiente, e os governadores e prefeitos e governadoras e prefeitas começam a se colocar na linha de frente. Não, esses compromissos precisam ser, se não forem assumidos pelo governo federal, precisarão ser assumidos por nós. E a Constituição Federal diz que meio ambiente é competência comum. Ela permite, ela confere autonomia para os entes subnacionais atuar ao mesmo tempo, né, juntamente com o governo federal nesse campo. Então, me parece que a legitimidade e a legalidade estão muito bem delineadas pela nossa Constituição para esse operativo internacional da paradiplomacia local. E no campo da pandemia, hoje é um dia muito emblemático, né? A gente não programou que a nossa conversa aqui pudesse ser no dia da apresentação do relatório da CPI da Covid do Senado. E eu acho que esse relatório, tudo que ele trouxe, primeiro é histórico, né? Acho que historiadoras e historiadores
se a gente puder fazer esse exercício de olhar o presente com os olhos do futuro, né? 20, 30 anos, como se a gente pudesse sair do nosso corpo, né? E olhar 20, 30 anos para trás, olhar o dia de hoje é um dia histórico, né? Um dia em que uma CPI mostrou a catástrofe, efetivamente, que o Brasil passou e ainda passa. 603 mil mortos, muitas vidas que poderiam ter sido preservadas, mortes que poderiam ter sido evitadas, vacinas que poderiam ter chegado antes, e não bastasse o negacionismo científico, a corrupção que perpassou todos esses movimentos, né, de um governo que basicamente foi eleito para dizer que combatia a corrupção. Então, a gente está diante de uma situação onde o tema da pandemia, desde 2020, passou a mobilizar de forma muito forte governadores, governadoras, prefeitos e prefeitas para fazer valer um mínimo de preservação da vida a partir de protocolos ambientais, protocolos sanitários, a partir de uma paradiplomacia sanitária, né, que primeiro procurou comprar respiradores, máscaras, equipamentos de prevenção. Isso foi, digamos assim, um deserto em que governadores e prefeitos tiveram que trilhar para poder chegar em alguns oásis, né, e comprar isso que o governo federal se recusou a comprar não só para distribuir de maneira federal, mas também de apoiar os estados e os municípios para isso. E, numa segunda etapa, as vacinas. E aí, nós temos um instituto, Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz, que é um instituto de primeira linha, espetacular, né, é uma referência mundial e que ficou de mãos amarradas por conta que o governo federal não fez, digamos, não incentivou, não promoveu as políticas públicas nesse campo que pudessem dar asas para a Fiocruz para ela realmente poder fazer o que tinha que fazer. Não obstante, a Fiocruz, com o acordo com Oxford, conseguiu, com todos os precalços, trazer a AstraZeneca para o Brasil. Mas, em paralelo, aí sim, no campo da paradiplomacia, o Instituto Butantan, do Estado de São Paulo, foi um grande protagonista, né, nessa temática. O acordo Instituto Butantan com a empresa Sinovac chinesa permitiu a compra de vacinas e a produção, né, a transferência de tecnologia e know-how para a produção da Butanvac, que está agora em período de desenvolvimento, mas principalmente a compra e a produção de vacinas da Coronavac, permitindo que o Brasil pudesse ter vacinas antes tarde do que nunca, né? Poderia ter sido bem antes, né? A gente sabe, aí a CPI da Covid mostrou as negociações obscuras, né, que não permitiram as vacinas chegassem com antecedência, mas mesmo assim a paradiplomacia do governo do Estado de São Paulo, já de longa data, né, desenvolvida, não é uma coisa de ontem nem de anteontem, é de anos, né, que vem de governos desenvolvendo uma estrutura paradiplomática, com escritório, inclusive, em Xangai, né, o São Paulo, com esse escritório lá, permitiu que houvesse essa diplomacia ou essa paradiplomacia sanitária que nos deu um panorama melhor, né? Nos tirou de uma catástrofe pior do que nós poderíamos ter estado não fosse essas iniciativas paradiplomáticas. E a gente tenta, então, no nosso livro, colocar isso tudo, colocando algumas reflexões, colocando algumas janelas de prospecção, né, para poder dialogar com colegas do Brasil e de fora do Brasil. Eu concluo aqui essa minha apresentação, furei muito o teto, fiz uma promessa totalmente não cumprida, né, e eu termino aqui, mas termino e já gostaria, professora Josélia, se me permite, porque estou vendo aqui na tela, o querido professor Tulo Vigevani, que é a grande referência nossa das relações internacionais do Brasil, e nós sabemos que também da América Latina, então é um grande prazer contar com o professor Tulo Vigevani aqui, professor Tulo. Muito obrigado por essa gentileza sua de vir aqui participar da gente dessa sessão. Devolvo a palavra à professora Josélia, com meus agradecimentos pela atenção e a paciência de vocês. Obrigada, professor Gilberto. Cumprimento também o querido professor Tulo,
que nos brinda com a sua presença hoje. É uma alegria recebê-lo aqui. E passo a palavra, então, ao nosso querido amigo Rodrigo Perpétuo para iniciar os debates sobre a obra do professor Gilberto. Muito bem, muito obrigado, Roseli. Queria, em primeiro lugar, parabenizar o Gilberto, dar o meu abraço, já dei, porque nós tivemos o privilégio de ter o professor Gilberto lá no ICLEI fazendo um lançamento para o nosso corpo de colaboradores. Cada um deles recebeu um livro autografado do professor Gilberto, fizemos um debate com o nosso grupo. Então, de fato, é um privilégio poder participar aqui com vocês agora nesse lançamento no marco da Associação Brasileira de Relações Internacionais, com tanta gente tão qualificada e contribui tanto para esse movimento da paradiplomacia aqui no Brasil. Eu quero saudá-los a todos, em nome do professor Gilberto, da professora Joseli, mas, claro, professor Tulo. Eu me recordo, ao ver o Tulo aqui, e claro que ele não vai se lembrar, mas eu me lembro do primeiro curso que eu fiz de paradiplomacia, enfim, foi no âmbito da Cúpula de Mercocidades de 2005, lá em Buenos Aires. Lá estava o professor Tulo e eu participei ali com muita atenção, como um privilegiado daquele grupo que estava ali naquela ocasião. Então, de certa forma, emocionante também participar dessa sessão com a presença do professor. Maria del Huerto Romero, querida amiga, está aqui nos acompanhando lá de Rosário, deixar o abraço também a ela e os amigos que nos acompanharão depois de fora do Brasil, de toda a América Latina. Né? Nós temos aqui a repercussão da paradiplomacia.org, essa plataforma tão qualificada, e outras tantas que estão muito atentas a esse movimento aqui no Brasil. Enfim, o Gilberto já disse tudo, né? Eu não tenho a menor pretensão de fazer qualquer observação ou me arriscar em qualquer complementação ao conteúdo que o Gilberto já expôs, que é um conteúdo muito fluido do livro que ele publicou. E a primeira observação que eu queria fazer é essa, né? O Gilberto, com essa obra, nos dá uma contribuição muito grande para a área científica, né, das relações internacionais ao nível subnacional, da paradiplomacia, porque ele democratiza essa informação, desmistifica essa informação para um público que muitas vezes não é familiarizado com a área de relações internacionais. Então, esse livro serve tanto do ponto de vista acadêmico para quem é da área de relações internacionais e quer ter, seja uma disciplina, seja uma leitura qualificada em relação ao fenômeno, como também para aquelas pessoas que não são da área e querem se aproximar um pouco mais dessa perspectiva da ação internacional das cidades. Eu acho que esse livro encontra uma conjuntura, ao mesmo tempo que nos oferece grandes oportunidades e enormes desafios. Grandes oportunidades porque eu tenho dito nas minhas falas que o mundo passa por duas inflexões complementares. Né? Se a gente olha a década passada, em especial, ela é cheia de acordos importantes. Começar em 2010 as metas de Aichi pela biodiversidade, que agora vão ser, a partir do ano que vem, substituídas ou sucedidas pelo Programa de Biodiversidade até 2030, que começou a ser consertado agora na COP15, da biodiversidade vai ser terminado no primeiro semestre. Nós tivemos depois os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em 2015, o próprio Acordo de Paris em 2015, o Acordo do Clima, a nova Agenda Urbana em 2016, enfim, tem outros acordos, mas só para caracterizar essa primeira inflexão, que é posicionando a questão da sustentabilidade no centro da agenda internacional. Isso é claro que é fruto do processo intenso de urbanização, enfim, isso corrobora com a segunda inflexão, que é um reconhecimento nas letras desses acordos, um protagonismo talvez sem igual dos governos locais para o êxito da implementação dessas agendas globais. Então, essas duas inflexões, elas colocam as cidades no centro da agenda internacional, talvez de uma forma inédita. E essa é a grande oportunidade, a grande oportunidade. Mais recursos da cooperação internacional,
mais oportunidades de parcerias em todos os âmbitos, sejam com fundações, sejam com redes de cidades, enfim, com vários tipos de atores, com universidades internacionais. Isso movimenta o plano da ação internacional dos governos locais. Por outro lado, o mundo vivenciou os Estados Unidos na gestão do Trump, vivencia países fortes, grandes, como o Brasil, na gestão como a do Bolsonaro, nesse sentido, e, portanto, isso impõe também outros tipos de desafios. Mas, ao mesmo tempo, o Gilberto qualificou bem que essa conjuntura desafiadora nos planos nacionais muitas vezes serve também como alavanca, como uma mola propulsora para a ação internacional ao nível local. Então, é um pouco o momento em que a obra chega, um momento muito, muito oportuno. Por outro lado, nós temos uma proliferação de redes de cidades, né? Existe um think tank lá em Chicago, que trabalha muito em parceria com outro think tank lá em Barcelona, o CIDOB, com o Chicago Council e o CIDOB, que mapeiam aí a movimentação da existência das redes de cidades. E estão aí mais de 250 mapeadas. Né? Tem as tradicionais e tem hoje redes de cidades para tudo que você quiser no mundo. Então, isso é uma oportunidade, isso é positivo, isso areja o movimento, mas na hora que isso vem para o território, isso impõe essa proliferação, impõe o risco da fragmentação da ação internacional daquela cidade, né? Porque ela corre o risco de ter trilhas que não dialogam entre si na hora de favorecer uma determinada política pública e na hora de pensar a sua própria estratégia de relações internacionais. Esse desafio encontra, é claro, um desafio existencial contemporâneo das redes, né? Será que as redes estão sendo efetivas? Será que elas estão cumprindo a sua missão? Será que as cidades querem ainda as redes como elas eram? O clamor que eu tenho escutado lá na minha posição do ICLE é por pragmatismo. A voz que eu tenho escutado é por resultados objetivos. Ora, mas como uma cidade vai ter resultados objetivos na ação climática se ela não sabe como o clima interfere a vida do seu território, se ela não tem um plano de ação climática que dialoga com o seu plano urbanístico, né? Então, esse pragmatismo exagerado pode levar também a uma precipitação de ações e essa cobrança que chega com vigor a redes, como o ICLEI nesse caso e outras redes em outros casos, pode levar também a uma leitura equivocada até do papel das redes de cidades. A resposta que tem vindo são as coalizões de redes, né? Como a Global Task Force, como a própria coalizão que se formou para enfrentar a pandemia, a Cities for Global Health, que são respostas de convergência de ação entre redes, de colaboração entre redes, em alguma medida para gerar mais eficiência, mais coordenação e menos fragmentação nas suas ações e, portanto, mais efetividade. Essa questão encontra na própria ação das cidades alguns desafios que não são novos, né? O desafio da apropriação política, eu acho que esse é um desafio muito importante, é muito raro você ter um prefeito, uma prefeita que chama para si o patrocínio da ação internacional, da estratégia de relações internacionais do seu governo, ou do seu território, ou da sua cidade. Né? Essa apropriação é baixa, esse protagonismo político é baixo, e aí você tem repercussões em função disso. A primeira delas é a disfunção orçamentária. Onde não há apropriação política, há um baixo compromisso orçamentário. E o baixo compromisso orçamentário incide na composição de equipes e quadros. Então, você tem um problema correlato a esses dois, a apropriação política e a baixa disponibilidade orçamentária, que é consequência do primeiro, que é uma baixa capacidade técnica. Essa baixa capacidade técnica tem a ver com o número reduzido de quadros, por um lado, e tem a ver, ainda que há que se reconhecer, e esse grupo aqui é um grupo que faz essa transformação cotidianamente, o avanço no campo da formação acadêmica para esse
ramo de atuação nas relações internacionais, nem sempre isso chega nas áreas internacionais das cidades, então, com o vigor que poderia chegar, né? As parcerias com as universidades, onde elas poderiam acontecer. Acho que a Josélia, em Santa Maria e região, é um grande exemplo, né, de como as parcerias podem se efetivar. Eu tenho observado também casos como da cidade de Marília, da cidade de Bauru, onde também as universidades têm se aproximado, às vezes até liderado a estratégia de relações internacionais em parceria com o município. Então, mas é um tema, né? A capacitação permanente de quadros das prefeituras, uma capacitação que concilie a formação acadêmica com a formação instrumental, para que as cidades transitem, e esse é o quarto desafio, e o Gilberto tocou nele, mas eu acho que vale a pena ressaltar, de uma atividade responsiva, reativa e pontual, que se dá a partir de provocações externas, em grande medida, para uma ação estratégica, induzida internamente, dialogada com a sociedade local e com um viés de médio e longo prazo, portanto, com mais condições de gerar resultados efetivos que são tão demandados, né? Nenhum resultado efetivo virá sem apropriação política, sem planejamento estratégico, sem capacidade técnica e sem disponibilidade orçamentária. Então, acho que a nossa grande tarefa é poder oferecer ao grupo de cidades, que nesse momento é qualitativo, mas é reduzido aqui no Brasil, estão em atividades intencionais, hein? Porque, para mencionar a questão da COP26, nós temos cerca de 45 delegados de autoridades locais credenciados. A gente conseguiu que o Itamaraty fizesse o seu papel, né, e credenciasse os governos locais brasileiros como delegação oficial, mas a maioria deles não encara essa participação numa conferência internacional do clima, Conferência das Partes, como uma atividade de relações internacionais, né? Ela é olhada muito mais como uma atividade de desenvolvimento sustentável. Então tem muita coisa que está acontecendo no campo da paradiplomacia que não é computada, que não é tratada como tal, e que faz da nossa tarefa talvez uma tarefa mais complexa, para tentar captar a atividade paradiplomática informal, e que é executada, muitas vezes até com muita qualidade, mas não é enquadrada como uma atividade de relações internacionais na dimensão que mereceria ser enquadrada. Então, essa é a nossa tarefa. Talvez, nesse momento em que os espaços de intercâmbio, de troca, e de articulação desse campo de atuação aqui no Brasil esteja fragilizado, né? Espaços que a gente tinha muito bem edificados em um momento anterior, agora não existem mais ou estão muito frágeis. Talvez essa seja a nossa tarefa, de oferecer a possibilidade de que esses espaços se revitalizem ou que outros espaços alternativos possam emergir para que os debates sejam feitos, os intercâmbios sejam feitos, e para que a gente possa fortalecer cada vez mais essa simbiose tão necessária entre os governos locais, notadamente as prefeituras, a academia e as organizações como é o ICLEI, as organizações que fomentam, que alavancam a paradiplomacia no âmbito local. E aí tem vários tipos e perfis de organizações que poderiam vir para essa mesa e que poderiam fazer parte dessa grande coalizão que eu acho que o Gilberto ajuda a plantar com a publicação do seu livro, dessa obra tão bem feita, tão bem acabada e que nos ajuda tanto a mover nessa área de relações internacionais subnacional, na área da paradiplomacia. Gilberto, de novo, parabéns, uma alegria poder estar aqui fazendo essa reflexão com vocês e podendo prestigiar o lançamento da sua obra mais uma vez. Sucesso! Obrigada, Rodrigo. É uma alegria poder contar com a tua observação e comentários vindos justamente de uma prática, além de um conhecimento teórico muito aprofundados com relação à temática, que contribuem muitíssimo para as nossas reflexões. Então, deixo o agradecimento ao ICLEI e a todos os colegas e
e amigos e amigas que estão na instituição, pelo aceite também, por ter participado dos debates aqui. Bom, então, como me cabe fazer a segunda parte do debate, agora na condição de coordenadora da área temática de instituições e regimes internacionais da Associação Brasileira de Relações Internacionais na atual gestão, eu gostaria de fazer um brevíssimo comentário, uma brevíssima resenha, então, do livro, destacar os seus pontos fortíssimos e depois colocar algumas questões para o nosso debate conjunto. Devolvo daí a palavra para o professor Gilberto, se ele quiser fazer algumas reflexões, e depois abriremos ao debate conjunto. Porém, temos um pequeno teto, né, de 30 minutos até as 18h30, em função de que o professor Gilberto tem outro compromisso muito relevante também, como coordenador do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UFABC. Então, para não me estender, justamente, então, professor Gilberto, muito obrigada pela alegria e pela honra de nos brindar com o lançamento desta obra no âmbito deste evento organizado pela nossa área temática. Da mesma forma, agradeço muitíssimo pela gentileza, né, de ter me enviado a obra com uma dedicatória belíssima, além de também me dar a honra de ser parte dos agradecimentos do autor e de ser citada também na obra. Então, fico muito, muito feliz e agradeço muitíssimo pela oportunidade de participar desta obra desta forma. A obra, né, para a diplomacia, cidades e estados na cena global, como bem destacou nosso querido amigo Rodrigo Perpétuo, vem num momento mais do que oportuno e nos traz justamente algo que me parece que apenas pessoas que têm a trajetória, né, longuíssima de estudos profundos e aliados à prática, à interlocução da prática universitária com a prática das relações internacionais, como o professor Gilberto, pode nos trazer. Né? Ele destaca aqui no início, na introdução da obra, né, que a ideia é trazer justamente um panorama amplo, atual e crítico sobre a paradiplomacia, que advém, né, e articula conhecimentos, reflexões e achados de pesquisa que se traduzem em síntese de mais de 20 anos de trabalho acadêmico e científico do autor no campo. E realmente é isso que nós temos aqui. Uma obra com uma profundidade imensa, porém com a clareza, né, e concisão necessárias para servir não só de referência no âmbito da academia, mas também, como da mesma forma destacou Rodrigo, para aqueles e aquelas que atuam na prática da paradiplomacia, se inserindo, então, no tema, mesmo que não sejam versados em relações internacionais, permitindo um panorama importante de todas as questões relevantes técnicas e práticas que tratam da atividade paradiplomática, né, da inserção e atuação de vários atores, notadamente os governos não centrais, os governos subnacionais, os estados, províncias, departamentos, cantões, enfim, inúmeras outras formas de organização político-jurídico-administrativa dos estados-nação e das cidades, das municipalidades no âmbito global. Então, me parece que esta obra contribui muitíssimo, então, para todos os âmbitos em que podemos discutir e realizar a paradiplomacia. Então, Gilberto, agradeço, né, em nome da instituição que represento aqui no momento, pela publicação da obra e por nos dar a alegria de realizar o seu lançamento, né, em primeira mão aqui neste momento. Como questões que eu gostaria de destacar no âmbito da obra, né, já lá no capítulo 1, quando faz a diferenciação entre diplomacia e paradiplomacia, o professor Gilberto nos permite, com precisão conceitual e profundidade, mas ao mesmo tempo clareza, refletir justamente sobre o papel da diplomacia, né? E me faz lembrar justamente de uma reflexão que eu tenho buscado realizar com os estudantes aqui no âmbito da Universidade Federal de Santa Maria, que é pensarmos a possibilidade de uma
de uma estruturação da diplomacia em múltiplas e multidimensionais diplomacias, né, que atravessa também algumas reflexões que vêm já de outras obras, como as do próprio professor Derderian, né, clássica, no estudo da diplomacia, em que nos coloca a diplomacia como o caminho para a mediação do estranhamento, né? Então, a questão de que a diplomacia não pode ser mantida sob o monopólio do Estado-nação, justamente por exercer um papel de mediação de diferentes estranhamentos, de permitir a aproximação e a busca pela conciliação de diferentes interesses e questões que enfrentamos na complexa cena global que está diante de nós, na qual estamos inseridos no âmbito do século XXI. Então, nesse sentido, o livro nos permite refletir sobre isso de forma profunda, destaca também o papel, e aqui, justamente no âmbito da área temática de instituições e regimes internacionais, eu gostaria de provocar também a reflexão sobre o que o capítulo 2 nos traz sobre as redes internacionais de cidades e como essas redes, que aqui estão bem representadas pelo Iclei e pelo Rodrigo, que nos brinda com essa brilhante reflexão sobre o papel e a atuação das redes de cidades e de outros atores e outros governos não centrais, nos traz também a necessidade de pensarmos sobre a própria alteração e mesmo a reflexão sobre a possibilidade de alteração do próprio cenário das instituições internacionais, a partir disso que hoje tem sido chamada até pelo professor Michele Acuto, pelo professor Benjamin Leffel, de um ecossistema de redes internacionais que tratam da questão da paradiplomacia. Então, me parece pertinente também tudo que Gilberto traz de forma tão brilhante e concisa na obra, justamente para nos permitir esse tipo de reflexão, de até que ponto e em que medida estamos diante, né, de uma alteração substantiva, paradigmática, talvez, do cenário das instituições internacionais a partir da atuação dessas múltiplas redes que têm se multiplicado, que tem crescido cada vez mais e tem estabelecido articulações muito importantes com as instituições internacionais tradicionais, como é o caso, por exemplo, das organizações internacionais, mais notadamente a própria Organização das Nações Unidas. Então, nesse sentido, a obra nos permite também refletir sobre esta questão. Outra questão importantíssima que o professor Gilberto trabalha muitíssimo bem no livro e que é algo que ele aponta de forma correta como algo ainda pouco explorado na nossa literatura, especialmente brasileira, sobre política externa, é justamente o reconhecimento das intersecções necessárias entre a análise de política externa e a paradiplomacia. E fico bastante feliz de ver justamente um capítulo aqui na obra especificamente destinado ao que ele chama de política externa das cidades, para fazer esta reflexão, que se alinha muito bem e me serve, no caso, agora não como coordenadora da área temática, mas sim como professora do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, em que, junto do meu colega, professor Bruno Hendler, estamos atualmente numa disciplina que se chama Instituições e Cooperação Internacional, discutindo, né, revisitando as questões referentes a essa disciplina, a partir das lentes da intersecção, da conexão entre análise de política externa e paradiplomacia. Então, estamos fazendo essa discussão que será bastante incentivada e municiada por aquilo que está aqui na obra do nosso querido professor Gilberto. E, da mesma forma, eu gostaria de fechar, então, as minhas colocações e provocações ao debate, na verdade, com algumas observações que o professor Gilberto faz ao longo da obra, mas especialmente nas suas considerações finais, em que repete a condição de novos atores, de novos papéis, de nova forma de ver e agir nas relações internacionais que a paradiplomacia provoca. E eu gostaria, com isso, de deixar o questionamento de que será que
estamos provocando aqui com as discussões e a atuação dos governos subnacionais ou não centrais no âmbito da paradiplomacia, sobre novas formas de ver as relações internacionais e de praticá-las, ou simplesmente de desvelamento da narrativa que se colocou como hegemônica do Estado-nação como o ator principal dessas relações, e mais ainda de outra forma e permitir outras tantas formas em direção talvez a relações mais pluriversais no âmbito global, no âmbito mundial, do que simplesmente aquelas que são e têm sido feitas pelo Estado-nação. Então, eu deixo esses questionamentos para que possamos refletir, indicando justamente que todos e todas possam ter contato e façam a leitura da obra, porque ela nos traz, além de uma grande contribuição teórica, também muitas reflexões práticas e principalmente reflexões muito atuais, que nos permite, então, tratar deste tema que, a meu ver, segue não só como emergente, mas sim como algo que se consolidará e não retrocederá no âmbito das relações internacionais. Então, obrigada, professor Gilberto, por esta obra, pela oportunidade de estarmos aqui neste momento fazendo seu lançamento e seu debate, e fica, então, os meus cumprimentos em nome da área temática, bem como de toda a diretoria da Associação Brasileira de Relações Internacionais, por esta brilhante obra. Muito obrigada. Professora Joseli, muitíssimo obrigado por sua mediação aqui e pelas suas considerações. Eu quero agradecer a você, agradecer ao Rodrigo Perpétuo também pela apresentação e os comentários, dizer da minha alegria também, Rodrigo, de poder ter estado, que você me possibilitou essa alegria de poder ter dialogado com o pessoal do ICLEI, quase uma centena de pessoas, alguns pessoalmente, outros virtualmente, mas me permitiu também dar aquele gostinho que eu disse aqui no início, né, que a gente não está tendo na pandemia, de fazer alguma coisa presencial, e a gente teve, com todo respeito aos protocolos sanitários no ICLEI, algumas semanas atrás, e quero te agradecer publicamente também, ter tido essa oportunidade com o pessoal do ICLEI que você possibilitou. E a professora Joseli, igualmente. Ambas as intervenções colocam, para mim, assim, me dão muita alegria pela leitura cuidadosa que vocês fizeram da obra, e por agregar a essa leitura comentários que também me fazem refletir. É um feedback, é uma retroalimentação, né? Depois que a obra está feita, né, que ela está completa, muita gente não quer olhar de novo, né? A gente fica um tempo assim, bom, já está feito, já me dediquei muito, é meio parecido com o teste de doutorado, né? A gente deixa meio de lado, mas depois você volta, e volta com essa bagagem, né, do feedback, das análises críticas, dos apontamentos que enfatizam questões positivas, mas também podem ter questões negativas, e isso faz parte, né, do nosso diálogo acadêmico, né? Então, eu fico muito feliz e muito agradecido das duas apresentações, muito grato por ter tido essa oportunidade que vocês me dão também de ouvir do lugar tão qualificado que vocês ocupam esses comentários. E fico aqui aberto para um diálogo. Queria registrar, a minha colega, a professora Ana Tereza Marra, já saiu, mas eu queria registrar a minha alegria dela ter estado aqui, vice-coordenadora do nosso programa, e queria registrar também a minha alegria de contar com a professora Maria Deluerto Romero, professora da Universidade de Rosário, na Argentina, que é uma referência na América Latina na área de cooperação descentralizada, e com quem nós vimos mantendo aí um caminho de conversas, de diálogos, negociações. Também quero deixar registrado que foi o Rodrigo Perpétuo que nos apresentou, né? Graças a essas pontes, né, que a gente vai se beneficiando, né? E quero dar aqui esse tributo, viu, Rodrigo, pela sua intervenção aí tempos atrás, que está produzindo muitos frutos. A gente está com a UFABC, a Universidade de Rosário, estamos caminhando para uma parceria muito boa.
se tudo der certo, vamos ver, estarei na Argentina aí em algumas semanas para o congresso da SAAP, né, da Sociedade Argentina de Análise Política, mas, independente disso, contato permanente com Maria Delberto Romero. Muito obrigado. Professor José, devolvo-lhe a palavra para a mediação. Obrigada, professor Gilberto. Coloco, então, à disposição a palavra para quem quiser fazer questionamentos. Professor Tulo, por favor. Agradeço, estou escutando. Agradeço a possibilidade de assistir a esse debate, muito interessante, me desculpo pelo atraso. Eu só queria, digamos, ilustrar um pequeno aspecto do livro do professor Gilberto, que já discuti com ele remotamente. E eu acho que isso me parece, digamos, intelectual, científica e politicamente relevante. O professor Gilberto é um nosso mestre, acho que todos aqui, ou quase todos, conhecem a obra dele, a obra anterior a essa. E vejo aqui alguns dos importantes pesquisadores de paradiplomacia no Brasil e com a presença da Maria Delberto, podemos dizer, da América Latina. Sobretudo, o importante é jovens pesquisadores. Isso é o interessante. Eu acho que na discussão da paradiplomacia na América Latina ou na América do Sul, ou mais particularmente ainda no Mercosul, e no Brasil, sobretudo, pela situação, digamos assim, terrível em que se encontra o Brasil, do qual todos nós somos responsáveis, né? Como disse uma vez o ministro Celso Amorim, não adianta dizer depois que o responsável é esse ou aquele. Perante a comunidade internacional, nós seremos todos responsabilizados pelos acontecimentos a que estamos assistindo, em particular em relação à política internacional em geral e também em relação à América Latina. Mas eu quero falar do livro do professor Gilberto. O livro do professor Gilberto, eu acho que deveria ser visto também no que se refere aos problemas que a paradiplomacia nos apresenta, que já foram muitas vezes discutidos, e repito, o próprio Gilberto já tratou disso, talvez um dos seus primeiros trabalhos, na sua tese de doutorado, inclusive, que é os riscos da utilização da paradiplomacia no sentido de fracionar os Estados nacionais. Claro que falar Estados nacionais não é simples. Não é simples. Vejam que hoje a bandeira do nacionalismo, diria muito impropriamente, mais do que pelos governos conservadores e reacionários, pela própria opinião pública e pelos próprios intelectuais, estes governos muitas vezes são acusados de nacionalistas. Para mim, não são nacionalistas. Aliás, não são, cientificamente falando, não são nacionalistas. Mas, de qualquer forma, eles, às vezes, querem se apresentar como tais. Nesse sentido, o problema da paradiplomacia é a utilização que o sistema internacional, alguns estados mais poderosos no sistema possam usar o descontentamento absolutamente justo e correto que existe em relação aos estados nacionais no sentido do fracionamento.
destes mesmos estados. Me refiro ao próprio Brasil atualmente, não é? Um exemplo. No último capítulo do livro do Gilberto, estou com ele aqui, isso que já tínhamos comentado, política para a diplomacia como alternativa à omissão do governo central no Brasil. Nesse capítulo, a minha sugestão é que futuramente, em outras obras que o próprio Gilberto venha a escrever, ou outros colegas, aprofundem, digamos, a relação entre problemas e questões de princípio e questões ligadas à conjuntura. Por exemplo, no tema ambiental, que justamente nessa semana, coincidentemente, ganhará grande relevância, o risco de haver políticas descentralizadas de parte de regiões é muito forte e é um atrativo que, inclusive, carrega as forças progressistas do processo político e nas direções de diversos governos descentralizados, estaduais, municipais, provinciais, departamentais, o que seja. Eu acho que esta relação entre os aspectos conceituais e as necessidades da política são extremamente importantes. Isso se refere a qualquer Estado, se refere naturalmente à discussão em relação à China, por exemplo. Isso se refere à discussão em relação aos Estados Unidos. Sobre os Estados Unidos, há muitos trabalhos, inclusive aqui no Brasil nós desenvolvemos, não eu, mas outros colegas, desenvolveram análises sobre a questão da paradiplomacia que desenvolve alguns estados norte-americanos, Massachusetts, Califórnia, Flórida, sei lá, inúmeros estados norte-americanos que trabalham sobre essas questões, e a relação com o governo nacional. Eu só chamaria a atenção sobre esse problema. No caso brasileiro atual, que nós temos um governo central que leva, apesar de se proclamar centralista e nacionalista, que leva, se tivesse condições de continuar, leva aos riscos de dissolução não só do Estado, mas da própria sociedade. Não é? Aliás, coisa que, em parte, já tem acontecido e está no debate político brasileiro, quer dizer, como classificar 600 ou 700 mil mortos pela pandemia, quando não eram necessários. Provavelmente uma parte deles fosse necessária, quer dizer, fosse necessária, não, era inevitável que acontecesse, mas certamente não nesse nível e nessa proporção. Então, como equilibrar essa questão, digamos, se é que cabe uma pergunta, acho que não, porque o tempo está correndo, ao Gilberto eu faria essa, como equilibrar esta relação entre o papel do Estado Nacional, que em geral na nossa obra, repito, o próprio Gilberto falou isso, o Felipe Loureiro tratou nisso nesse seu último livro, da paradiplomacia, na época que o próprio Gilberto tratou, que é da política externa independente, quer dizer, do período Goulart, etc., como foi utilizada a paradiplomacia no sentido desestabilizador do Estado Nacional. São questões que, creio eu, pensando no último capítulo do livro do Gilberto, não podemos desconhecer ou passar por cima. Desculpe a intervenção. Imagina, professor Tulo, importantíssima a sua intervenção. Muito obrigada. Professor Gilberto, se quiseres fazer considerações. Sem dúvida alguma, professor Tulo, sua questão que nós já havíamos iniciado um diálogo na troca de e-mails e que me parece ser um cerne, né, do debate político sobre a paradiplomacia, né? Eu sempre gosto de lembrar, embora tenhamos que fazer as diferenças, né, entre os Estados de Direito
dos Estados Unidos da América e do Brasil, mas o caso americano é um caso interessante porque os Estados Unidos sempre foram permissivos, no governo central foi permissivo. Bom, isso tem a ver com a própria formação do federalismo estadunidense, né, por agregação dos estados, né, não por descentralização, mas sempre foi muito permissivo com a paradiplomacia comercial, econômica, né, dos estados, que podem abrir escritórios fora dos Estados Unidos sem nenhum problema, nunca houve problema em relação a isso. Mas houve uma situação em que o estado de Massachusetts, né, e você citou Massachusetts como um estado muito atuante também, aprovou uma lei para fazer um boicote. Isso, que é o trabalho que a Débora Prado discutiu. Né? O estado de Massachusetts aprova a lei para fazer o boicote a Burma, a Mianmar, né? Isso nos anos 90. E a decisão da Suprema Corte, que foi provocada pelo Foreign Trade Council, né, que é o órgão de comércio exterior americano, a decisão da Suprema Corte, ela foi muito emblemática, ela assentou uma jurisprudência, um precedente importante para os Estados Unidos, mas mais além dos Estados Unidos, para dizer o seguinte: política externa, a política externa, o hardcore da política externa da União não pode ser alterado, não pode sofrer nenhum tipo de intervenção dos Estados. Ou seja, boicote no campo de direitos humanos só a União pode fazer, só o Congresso americano e o Poder Executivo. E, claro, que tendo em vista o Estado de Direito americano, a decisão foi implementada e a lei foi anulada, essa lei do Estado de Massachusetts. Eu entendo, professor Túlio, que tendo em vista a falta de regulamentação que nós temos no Brasil, e podemos dizer em toda a América Latina, para pegar uma região mais conhecida nossa, com alguns destaques que têm se dado agora na Argentina, no México, né, o Distrito Federal, Cidade do México, com uma atividade paradiplomática muito intensa, muito inovadora também, mas a regulamentação federal ainda é muito incipiente. Eu entendo que são as Supremas Cortes que irão se posicionar, ser provocadas em caso de conflitos. E eu entendo que a sua preocupação, eu comungo dela, na medida em que, no futuro, nós poderemos ter governos estaduais, eu acho que, no livro também eu digo isso, eu acho que o risco maior é para os estados, não é tanto para os municípios, né? Porque os municípios eles não têm poder de fragmentação do país, os estados têm, dependendo da situação. Então, mais para frente, o que pode ocorrer, se houver um governador de ultradireita que seja eleito num estado brasileiro e que queira fazer o que o presidente Bolsonaro está fazendo com o Brasil, fazer no seu estado, né? Tirar o estado, né, da diplomacia, do trilho normal da diplomacia, que o interessante da gente observar é que toda essa paradiplomacia da pandemia, que foi muito ativa, né, ela, na verdade, reproduziu a diplomacia normal que o Brasil tinha com o Itamaraty. Né? Foi o governo central que tirou o Itamaraty, Ernesto Araújo, principalmente, né? E a área multidimensional, né, com o Ricardo Salles no meio ambiente, tirando todos os compromissos, né, retirando o Brasil de todos os compromissos ambientais, promovendo desmatamento, né, promovendo exploração predatória do meio ambiente, indo na contramão da nossa diplomacia. Então, eu creio que quando nós estivermos um pouco mais distante dessa realidade, nós vamos ver que a paradiplomacia de estados e municípios, na verdade, foi, em grande medida, uma paradiplomacia que trilhou o caminho da normalidade que deveria ter sido a diplomacia. Agora, a sua preocupação, eu comungo, eu acho que o livro do Felipe Loureiro é muito importante, né, do professor Felipe Loureiro da USP, do IRI da USP, porque ele nos traz o relato, a narrativa e as fontes documentais que nos mostram como que o governo americano, através dos estados brasileiros, sobretudo o estado da Guanabara e o estado de Minas Gerais, desestabilizaram o governo João Goulart com a ajuda internacional americana, né? Impulsionando uma ação internacional deletéria para a estabilidade e para a promoção do mudança de regime change no Brasil. Então, isso seria inaceitável. Uma paradiplomacia desse tipo seria inaceitável, ela teria que ser
sofreu o controle de constitucionalidade judicial da Suprema Corte. Então, eu concordo totalmente com você, professor Túlio, e acho que a sua reflexão é fundamental. Se não for eu quem desenvolva isso numa segunda edição desse livro ou em artigos, certamente outros colegas, inclusive aqui presentes, poderão fazê-lo até melhor do que eu. Né? Eu acho que é isso, eu acho que nós temos uma agenda, né, futura muito interessante de ser explorada. Eu concluo aqui a resposta do professor Túlio, que, na verdade, é uma quase resposta, né? Mas eu não sei se tem mais alguém que gostaria de colocar outras coisas, professor José. Nós temos algumas perguntas aqui no chat, Roberto, não sei se dá tempo de fazê-las rapidamente. Sem dúvida, ficarei aqui. Temos uma pergunta do Rafael Vieira, que pergunta quais seriam as cidades do Brasil que se destacaram historicamente na paradiplomacia e quais hoje em dia tomam o protagonismo. Houve mudança, alguma surpresa nos últimos anos ou sempre foram as mesmas? E vou fazer na sequência uma outra pergunta que daí pode responder as duas, que é a pergunta do Célio Vinícius, que pergunta, gostaria de fazer um questionamento a respeito da institucionalização da paradiplomacia em municípios brasileiros de médio porte. Após o convencimento notório de atores políticos municipais da importância da paradiplomacia, qual seria o passo para sua efetiva implementação, no sentido de buscar a sua inclusão em fóruns internacionais, parcerias com cidades gêmeas, entre outros? Por enquanto seriam... e a Bárbara tem aqui também perguntas, não sei se queres abrir o microfone, de repente, Bárbara, pode fazer a pergunta? Se quiseres. Eu quero abrir o microfone, eu posso falar? Então, pode sim, por favor. Porque a pergunta acabou que foi meio grande e eu já estava escrevendo em duas partes. Primeiramente, deixa eu ver. Acho que ninguém está me vendo, né? Agora sim. Boa noite a todo mundo. Parabéns, professor, pelo livro. Obrigado. O meu chega até sexta-feira, de acordo com a Amazon. Estou doida para ler. A minha pergunta para o senhor é a seguinte, é relacionada ao tema da Covid-19 para a diplomacia, que alguns Estados-membros, eles celebraram contratos, eu uso como exemplo o estado que eu moro, Pernambuco, eles celebraram contratos diretamente com empresas estrangeiras, então o estado de Pernambuco, ele comprou máscaras, luvas, respiradores, ventiladores, diretamente de empresas americanas. Esse tipo de contrato privado, o senhor considera como um ato paradiplomático? Bom, vamos lá, né? Vou começar então com a sua, Bárbara, depois eu respondo o Rafael e o Célio. Certo. Primeiro, obrigado pela tua participação, muito feliz de contar com a sua presença aqui. Eu acho que toda a atividade contratual precisa ser vista no seu contexto, né? Este contexto da compra de equipamentos, de medicamentos, né, feita pelo estado de Pernambuco, assim como também foi feita por Maranhão e outros estados, ela não foi feita num contexto de normalidade, né? Ela foi feita num contexto emergencial, né? E se nós olharmos as responsabilidades que o governo federal tem para com a saúde pública, que está na nossa Constituição e o que está nos compromissos assumidos com o SUS, caberia ao governo federal fazer essas compras e distribuir isso nos estados, né? Embora nós possamos argumentar, mas os estados têm competência comum na área de saúde, também podem fazer isso, mas num contexto emergencial e considerando o próprio orçamento público, caberia ao governo federal fazer essas compras, coordenar. A questão da coordenação no federalismo ela é muito importante. O fato de estados e municípios terem autonomia federativa para atuar em determinados campos não retira a responsabilidade do governo federal de coordenar. Uma das questões que o presidente Bolsonaro e alguns dos seus ministros falaram, promoveram, até mais, Rodrigo, de maneira equivocada, errônea, foi dizer que o Supremo Tribunal Federal retirou a coordenação dele para atuar na pandemia. Completamente errado, completamente mentiroso. O que o Supremo Tribunal Federal fez foi dizer: estados e municípios poderão atuar por sua própria conta na ausência da atuação do governo federal. Então, na verdade, o que o governo federal fez foi ser ausente, né? Teve uma atuação, uma não atuação.
Então, eu creio, veja, eu creio que a sua pergunta, eu responderia que sim, é uma atividade paradiplomática. Por quê? Porque fazer esse tipo de contratos numa chave emergencial, de forma emergencial, sem licitação, inclusive, né, porque tem que fazer uma compra rápida, utilizando os mecanismos legais para compra sem licitação, se enquadra dentro da chave da paradiplomacia. Porque numa situação normal, creio que não teria ocorrido dessa forma, mas precisou ocorrer. Quer dizer, era uma ação que o governo não esperava ter que fazer, ele teve que fazer. Né? E ele teve que fazer de uma forma precária, buscando... o Estado de Pernambuco tem uma tradição também de ter estrutura paradiplomática do governo, quer dizer, isso já estava já implementado, né? A atividade da cooperação internacional é parte do governo de Pernambuco, até onde eu sei, já também tive a oportunidade de participar de algumas conferências, de reuniões, encontrando, né, assessores do Estado de Pernambuco, assim como a cidade de Recife também, mas numa situação, numa conjuntura como essa, não me parece que esses contratos sejam contratos normais, digamos, do comércio que o Estado teria normal. Eu acho que eles se enquadrariam realmente numa atividade paradiplomática. Né? Eu respondo, assim, de bate-pronto a sua pergunta com as minhas percepções e conhecimentos que tenho, sem saber os detalhes, né, dessas compras, obviamente. A pergunta do Rafael sobre as cidades que se destacam, não é, Rafael? A gente sabe que, até na própria fala do Rodrigo Perpétuo, né, quando ele falou sobre a questão orçamentária, nós temos um histórico de cidades no Brasil, grandes, né, cidades capitais, que puderam ter a possibilidade de desenvolver uma estrutura paradiplomática, né? Então, hoje, eu creio que quase todas, se não todas as capitais, não vou afirmar aqui todas, porque eu não tenho esse dado recente, tem alguma estrutura paradiplomática, alguma estrutura de cooperação internacional. Né? Cidades que mais se destacam, São Paulo, pela sua pujança, eu coloquei um dado no livro, que eu fiz uma pergunta para a Secretaria de Relações Internacionais de São Paulo, antes de fechar o livro, e me foi informado cerca de 60 pessoas atuando pessoas contratadas, projetos, consultores, cerca de 60 pessoas trabalhando em São Paulo. Veja, 60 pessoas em São Paulo. É um número expressivo. Né? A Kelly, na época que trabalhou, embora você tenha trabalhado na Secretaria de Direitos Humanos, tinha um diálogo, né, com a Secretaria de Relações Internacionais, poderá trazer algum elemento aí também interessante para isso, porque se a gente pensar que dentro das outras secretarias existem pessoas atuando nesse campo, esse número exponencia, né? Ele não fica restrito só à Secretaria de RI. Mas São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, né? São cidades... Curitiba, embora Curitiba tenha hoje uma estrutura mais enxuta, né? Eu acho que tem uma estrutura de 10 pessoas, no máximo, atualmente, mas já vem com um legado de atuação internacional. Né? Então, as ações internacionais, elas não partem nunca do zero, elas já partem de patamares já elevados de acúmulo. Né? Agora, o que a gente tem é um fenômeno que eu diria das cidades médias, talvez aí pensando um pouco na resposta do Célio, as cidades de médio porte entrando nessa seara também nos últimos anos, né? E cidades pequenas mais difícil, porque a não ser que haja um assessor ou uma assessora muito ativo, né? Uma pessoa muito criativa, muito inovadora e tal, mas é uma pessoa, muitas vezes, né, que está lá com a prefeita, com o prefeito, né? Promovendo essas ações, né? Mas isso é mais difícil, né? Porque a gente sabe que depende de mais pessoas. No nosso livro, inclusive, a gente diz, é preciso ter pelo menos um ponto focal, uma pessoa precisa estar lá para poder alguma coisa acontecer no campo internacional. Mas o ideal é que seja mais de uma, obviamente, né? Que seja uma equipe. Mas mais do que isso, eu queria aproveitar a pergunta tanto do Rafael quanto do Célio, para dizer de uma questão que não está colocada ainda por muitas prefeitas e prefeitos, governadores e governadoras, que são os conselhos municipais, ou os conselhos estaduais de relações internacionais. Nós não temos também um conselho federal de relações internacionais, né?
há muita resistência do Itamaraty para se criar esse tipo de conselho, que é muito normal, que é muito, digamos, previsível no campo das políticas públicas. Se a gente considera que a atividade internacional é uma atividade de promoção de política pública, como muitas e muitos de nós consideramos, mesmo sendo atividade meio, não fim, mas é uma política pública, né? Caberia ter um conselho participativo, e nós não temos isso no campo internacional, seja na esfera federal, sejam nas esferas estaduais ou municipais. E me parece que isso faz muita falta e é um passo que precisa ser dado, né? Ele não foi dado ainda, né? Esse passo ainda precisa ser dado. A gente tem isso em outras esferas já muito consolidadas, saúde, educação, habitação, meio ambiente, inclusive conselhos não apenas consultivos, mas conselhos deliberativos. Não creio que, se forem criados conselhos nesse campo, sejam deliberativos, né? Eu acho que a centralidade do executivo ainda prevalecerá muito no campo internacional. Mas, ainda que seja um conselho consultivo, seria um salto muito importante, qualitativo, a ser dado nesse campo. Mas isso não ocorre mesmo, não tem ocorrido mesmo nas cidades e estados onde já há uma paradiplomacia mais consolidada. O que não significa que não tenha havido consultas, colóquios, seminários, né? A gente, inclusive, tive oportunidade de participar em vários, né? Muito ricos, em diversos estados e municípios. Mas aí são ações ad hoc, não são institucionalizadas, eles dependem muito do assessor que está lá, da assessora, do prefeito, da prefeita, né? Então, a gente ainda tem um caminho longo a percorrer no campo da institucionalidade, né? Eu creio que esse caminho, e eu acho que depende também muito do nosso incentivo, né? Da gente também poder, a partir da academia, cutucar, né, os nossos colegas das políticas públicas para eles avançarem nesse campo. Professora Josélia, devolvo a palavra. Obrigada, professor Gilberto. Se houver mais um tempinho, temos uma pergunta da professora Maria Romero, que gostaria de fazer a intervenção, e uma pergunta aqui no chat do Robinson Nicásio, sobre se o senhor vê a paradiplomacia ambiental pré-COP mais ativa e consolidada. Professora Maria Romero, por favor. Muito obrigada pela sua presença também. Gracias, Joseli. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primero voy a hablar en español, mi portugués es malo, pero lo entiendo. Primero felicitarlo al profesor Gilberto por este libro que espero poder leer. Sé que intentó mandarme un ejemplar, pero las contradicciones del Mercosur no se lo permitieron. Así que bueno, ese es otro tema a discutir, pero en algún momento lo haré seguramente. Bueno, saludar a Joseli, por supuesto. Bueno, volví a encontrarlo al profesor Tulio después de muchos años, con el cual también en algún momento trabajamos algunas cuestiones de mercosidades y con Rodrigo, ¿no? Bueno, después decirles algo dijo Gilberto, que pronto lo vamos a tener en Argentina. Y si todo va bien, vamos a hacer la misma presentación, más, no la misma, pero la presentación del mismo libro aquí en Rosario, en el Congreso de la SAP. Así que ahí tendremos también nosotros oportunidad de debatirlo y de leerlo. Y para ser muy rápido, porque estamos cortos con el tiempo, me quería hacer un comentario en cuanto al libro, a pesar de, insisto, de no haberlo leído por culpa del Mercosur. Pero seguramente por lo que él comentó y lo que han comentado, me parece sumamente útil, más allá del contenido en sí, sino a dónde está orientado para poder promover este tipo de estudios en nuestras universidades. Y especialmente me refiero a las currículas de grado, ¿no? Sabemos que las universidades públicas en América Latina no tienen todavía una estructura muy tradicional, muy clásica, muy centrada en general en el Estado-Nación como único actor de las relaciones internacionales, y cuesta introducir nuevos temas, y más aún el de la paradiplomacia. Cosa que a lo mejor no pasa tanto en la investigación y en los posgrados, pero sí en el grado. Y creo que contar con un libro que sea introductorio, que tenga una visión global de todo el fenómeno puede servir seguramente, o por lo menos los que damos clases en los grados de las universidades, así lo vamos a usar, como espada, digamos, para poder introducir nuevos temas en las currículas de grado, o profundizar en aquellos que se den. Así que mis felicitaciones, y será una espada que vamos a utilizar.
Gracias, Gilberto. Muchas gracias, professora Maria Romero. Um enorme gusto tê-la acá entre nós outros e seguramente vai ser um enorme honor para mim também apresentar o livro em La Sapienza, em Rosário, em Argentina. Já para mim será, de hecho, uma oportunidade importante. E seguramente temos que resolver o problema do correio brasileiro, que diz que não pode entregar nada em Argentina durante a pandemia, assim que eu estou com seu livro já com o sobre cerrado, sem poder enviá-lo, mas vamos a buscar outras maneiras. Temos que buscar empresas estadunidenses para entregar o livro em Argentina, lamentavelmente. Exactamente. Bueno, eu estou de acordo, vou falar em português, eu estou de acordo com a sua preocupação e com o seu desejo, né, de que a gente possa fazer com que os nossos escritos, sejam livros, sejam artigos em revistas, em periódicos, possam incentivar um desenvolvimento maior da área, né, ou desse debate da cooperação descentralizada e da paradiplomacia dentro das estruturas curriculares, né? Antes da gente começar aqui a nossa conversa, nos bastidores do início, estava falando com a professora Josélia e ela estava me explicando, né, o processo de aprovação da disciplina dentro do currículo, né, da Federal de Santa Maria. Eu creio, né, que o professor Tulo também, com toda a sua larga experiência na Unesp e em outras, no Santiago Dantas, também pode dar o seu testemunho. Não é uma coisa simples a gente propor e conseguir aprovar uma disciplina, né, salvo se for uma disciplina talvez optativa, alguma coisa assim, ad hoc. Nós tivemos essa experiência na UFABC na pós-graduação, que é um pouco mais flexível. Na graduação, a gente tem um sistema mais rígido, tem que passar pelos colegiados. Então, eu creio que não é uma coisa tão simples a gente conseguir aprovar a implementação de disciplinas que possam tratar de um assunto que pode trazer muitas polêmicas conceituais e teóricas entre os próprios colegas. Tem muitos colegas que não vão aceitar ou que, digamos, vão preferir outros temas em vez desse, né? Não vão reconhecer a relevância dessa temática. Não, nós temos espaço para X disciplinas, né? Não dá para a gente colocar essa e tirar outra, né? Então, há um debate também, uma disputa, né, por território acadêmico, né, que a gente sabe que é assim que funciona. Mas eu creio, Maria Delourdes, inclusive por ação sua, né, pela sua ação em Rosário, que aí vocês têm já uma tradição, inclusive pela boa relação que vocês têm com a própria cidade de Rosário, né, e a atuação com Mercocidades, né, e de forma que isso facilita muito, não é? Nós tivemos na UFABC a oportunidade de fazer um convênio com a prefeitura, com a cidade de São Paulo, e o professor Jorge Romano, que é meu colega, foi o broker, né, desse acordo, né, com a prefeitura, mas eu acabei ficando como coordenador na época do prefeito Fernando Haddad, porque a prefeitura de São Paulo estava se encaminhando para a Conferência Habitat 2016. Infelizmente, o prefeito não se reelegeu, e o projeto que havia sido gestado, inclusive, pelo professor Vicente Trevas, né, que é um colega nosso, grande idealizador também das questões federativas contemporâneas, né, no Brasil, acabou não vingando, né, essa tentativa, né, de colocar São Paulo como um protagonista, né, da agenda pós-Habitat 2016. Mas nós chegamos a fazer um estudo na UFABC, entregamos esse estudo para a Secretaria de Relações Internacionais com uma prospectiva de como que a cidade de São Paulo poderia, com algumas sugestões, né, de cenários, poderia se colocar diante do sistema ONU, sistema Habitat, de uma forma propositiva. Como o prefeito Haddad, infelizmente, não se reelegeu, isso não teve desdobramentos, mas essas relações entre a academia e a cidade são muito importantes, inclusive, para estimular na academia o estudo, a pesquisa dessa temática, né? Coisa que vocês em Rosário têm tido
essa oportunidade, que eu acho que é inspiradora para todos nós, né? Então, agradeço, professora Maria del Huerto, e devo dizer, hasta pronto, né? Dentro de algumas semanas, espero revê-la personalmente. Professora Joseli. Obrigada, professor Gilberto. Teria a pergunta do Robson, não sei se temos tempo, já que sim. o Setor de Diplomacia Ambiental Pré-COP está mais ativa e consolidada. Se houver tempo, senão sim. Eu recorto, posso enviar por e-mail depois. Eu faço questão de responder aqui para o Robson, que eu conheço pessoalmente. Agradeço, Robson, a tua presença, prestigiar aqui a nossa sessão. Robson, que é um estudioso, né, das questões do direito ambiental internacional, e eu creio, como eu havia dito, né, como, de certa maneira, tentei colocar um pouco na discussão do livro, a temática ambiental, e em particular a temática do aquecimento global, ela estimulou muitos municípios e muitos estados a se colocar de forma mais ativa na paradiplomacia, né? Eu sempre me recordo de um fato que talvez vocês também, ou pelo menos alguns de vocês, possam se recordar, quando o governo George W. Bush foi eleito, e é um governo que estava muito vinculado à indústria petrolífera, até porque a família do Bush é acionista, né, de indústria de petróleo no Texas, mas ele foi eleito com financiamento da indústria do petróleo, e se colocou de uma forma muito clara anti-ambiental, né? Nesse período, né, que foram 2 mandatos do George W. Bush, o então prefeito da Califórnia, o ator Arnold Schwarzenegger, ele declarou que a Califórnia não iria seguir o que o governo federal americano estava realizando no âmbito ambiental, e ia seguir o protocolo de Kyoto na época, né? O protocolo de Kyoto, que estabelecia as metas de redução para os estados nacionais. E a Califórnia, através do governador Arnold Schwarzenegger, diz: nós vamos seguir Kyoto, independentemente do que o governo federal disser. E aí tem uma questão interessante. A Califórnia é o maior emissor dos Estados Unidos em nível estadual. Então, o impacto que a Califórnia teve na redução de emissões impactou o governo americano também, mesmo que o governo Bush não quisesse, né? Esse impacto ocorreu de qualquer maneira. Então, o que os estados e os municípios fazem importa, tem um impacto, né? Agora, é preciso ver também que tipo de sustentabilidade que os estados e os municípios estão desenvolvendo, se não é apenas um marketing, se é algo compromissado realmente, como é o caso, por exemplo, daqueles governos locais que se vinculam ao ICLEI, né? E que tem aí uma assessoria, que tem uma expertise para desenvolver, não é, a sustentabilidade de verdade, né? Não apenas de forma marqueteira, né? Porque se houver esse compromisso, isso pode ter um impacto grande. E agora, eu creio que a própria atuação do presidente Bolsonaro anti-ambiental, né, contra o meio ambiente, fomentou um maior desenvolvimento da consciência de prefeitas e prefeitos, de governadores e governadoras, para a temática ambiental, incluindo o campo paradiplomático, né? Eu acho que todo o contato feito pelos estados do norte, estados amazônicos, né? O consórcio Nordeste fez ações muito importantes também, os 9 governadores do Nordeste, né? Sobretudo essas regiões que foram regiões impactadas pelo negacionismo científico e pela discriminação que foi feita pelo presidente Bolsonaro, que foi uma coisa gritante, né? Principalmente em 2019, logo no início do governo, discriminação com governos estaduais, onde o presidente Lula e o candidato Haddad havia tido uma massa grande de votos, né? E o presidente Bolsonaro, então, fazendo um movimento totalmente não republicano, né? Com o presidente tem que governar para todos, discriminando os estados do Nordeste, onde o candidato Haddad havia tido mais votos, né? E no caso do norte do país, na questão amazônica, fazendo, digamos assim, um movimento que nós não vimos desde a ditadura militar, com os grandes projetos de desenvolvimento não sustentável dos militares, que é a inspiração do presidente Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro já declarou que a sua grande referência
durante o período da ditadura militar foi o presidente Médici, que foi o presidente, provavelmente, que mais poluiu, né, e onde mais pessoas foram torturadas e mortas durante a ditadura no Brasil. Então, a referência do presidente Bolsonaro é uma antirreferência, na verdade, tanto para direitos humanos quanto para meio ambiente. Professora Josélia. Obrigada, professor Gilberto. Tendo em vista, acho que o adiantado da hora, não sei se há mais perguntas, intervenções, senão acho que podemos encerrar, liberar o professor Gilberto para o seu outro compromisso. Eu gostaria, em nome da Associação Brasileira de Relações Internacionais, especialmente no âmbito da área temática de instituições e regimes internacionais, agradecer ao professor Gilberto pela oportunidade de efetuar o lançamento e fazer o debate da obra, deixar a indicação, então, para todos e todas que façam a leitura desta obra que tem um impacto importante para a temática. E gostaria de agradecer também ao Rodrigo Perpétuo pela participação na representação do ICLEI, né, para fazer os debates conosco neste final de tarde. Gostaria de agradecer a todos e todas, em especial, né, nas pessoas do professor Tulo Vigevani, da professora Maria Romero del Huerto Romero, do professor Cairo Junqueira, que também esteve aqui, entre outros tantos e tantas colegas, Kelly Comatzi também, que está aqui, que se dedicam à área e que têm interesse no desenvolvimento dos estudos e dos debates em paradiplomacia, bem como a todos e todas interessados na temática. Então, agradeço muitíssimo a presença. Este evento, então, ficará disponível na sua gravação para posterior acompanhamento por todos e todas no site da ABRE, no YouTube. Devolvo a palavra para o professor Gilberto para fazer, então, as suas palavras finais e deixo, então, nossos agradecimentos. Obrigada. Professor Josélia, muito obrigado, sobretudo a você, pela gentileza de ter articulado esse evento. A gente sabe que fazer eventos, mesmo virtualmente, é muito trabalhoso, né? A gente tem muitos detalhes e eu fico muito agradecido de você ter investido o seu tempo, né, para realizar esse evento e muito satisfeito também por poder ter contado com seus comentários, também do Rodrigo Perpétuo, e muito feliz de poder contar com essa participação tão querida, né, de colegas, de amigas e amigos, de conhecedoras e conhecedores da paradiplomacia, das relações internacionais, e gostaria de, em nome do professor Tulo, né, que é o nosso grande inspirador, né, do tema da área de relações internacionais, a quem nós nos inspiramos muito e tanto admiramos, cumprimentar a todas e todos. Muito obrigado. Fiquem bem. Obrigada, professor Gilberto. Vou encerrar a gravação, então, agradecendo mais uma vez a todos e todas pelo acompanhamento deste evento e, se possível, acompanhem os nossos próximos eventos, não só na área temática da instituições e regimes internacionais, mas também aqueles promovidos pelas demais áreas temáticas e pela diretoria da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Muito obrigada, boa noite a todos e todas. Obrigado, boa noite. Tchau.